Vamos para Tácito agora. O texto Tácito talvez tenha sido o maior historiador romano da antiguidade. E ele vai escrever também sobre Jesus. Eu diria que o testemunho de Tácito é um dos melhores, né, que temos, assim, extra-bíblicos sobre Jesus. E ele vai falar sobre Jesus também, tá bom? Vamos lá. Ele diz basicamente o seguinte, a citação está desta forma aqui. Nero infligiu as torturas mais refinadas a esses homens que, sob o nome comum de cristãos, eram já marcados pelas merecidas das infâmias. O nome deles se originava de Cristo, que, sob o reinado de Tibério, havia sofrido a pena de morte por um decreto do procurador Pôncio Pilatos. Sufocado por um tempo, a superstição mortal irrompeu novamente, não apenas na Judéia, terra onde se originou este mal, mas também na cidade de Roma. Note que ele traz um panorama histórico muito mais profundo do que o Suetônio e de outros que a gente vai ver já já. Ele fala de Cristo, localiza historicamente Cristo, né? Ou seja, no reinado de Tibério, certo? No contexto ali de Pôncio Pilatos, do procurador Pôncio Pilatos. A gente já vai falar sobre essa questão do procurador, né? Suposto anacronismo e tudo mais. Então, note que é uma citação bastante precisa do ponto de vista histórico. Quais seriam, tá certo, as objeções que os céticos fazem para descredibilizar esse testemunho? Porque a gente sabe que nem todo, como é que se diz, nem todo cético acredita que esse testemunho serve ou prova de fato que Jesus existiu, né? Muitos rejeitam esse testemunho, falando que ele é uma interpolação, certo? Ora, existem aí 4 objeções que os céticos fazem. A primeira objeção é a seguinte. Ora, a citação foi interpolada por cristãos, pois no manuscrito mais antigo da passagem, a expressão é Crestos e não Cristo. Ora, isso aqui a gente já respondeu falando sobre Suetônio, né? Era comum os pagãos trocarem ali, né? Trocar Cristos por Crestos, tá certo? Era normal essa confusão. Então isso aí a gente já respondeu. Vamos para a segunda. Esta passagem não é usada por nenhum pai da igreja, o que demonstra o total desconhecimento desta passagem pelos cristãos. Novamente usaremos o mesmo argumento que usamos lá com Flávio Josefo. Ora, é muito simples. Em momento algum nessa passagem, você vê, por exemplo, expressões de Tácito que indiquem que Jesus ali tenha feito algo sobrenatural que testifique a messianidade de Jesus. Porque é o seguinte, essas passagens, tanto o testemunho de Flávio Josefo, o testemunho de Tácito, eles não serviam para atender às demandas apologéticas dos pais da igreja, certo? Eu volto a repetir isso, certo? Eu volto a repetir isso. Os pais da igreja estavam preocupados apenas com uma coisa, mostrar que Jesus era o Messias, certo? E essa citação de Tácito não mostra isso. A citação de Flávio Josefo, em seu tom neutro, também não mostra isso, não atende a essa demanda. Não é? A justificar, de algum modo, a tese e a crença dos pais da igreja de que Jesus era o Messias. Essas citações simplesmente não atendem ao propósito dos pais da igreja, tá certo? Vamos ver uma outra objeção, a terceira objeção. Somente Tácito, entre os historiadores romanos, falam de uma relação entre o suposto incêndio em Roma e a perseguição aos cristãos, o que torna a passagem suspeita. Né? Tem muita gente que usa o seguinte aqui, não, essa citação aqui ela é muito estranha, porque só Tácito faz relação ali com a perseguição dos judeus, dos cristãos ali, com o incêndio de Roma. Você, por exemplo, não vê Suetônio fazendo essa relação. Ora, por que Suetônio não faz essa relação? Existe uma explicação para isso. Quando você pega a obra, né, de Suetônio, certo? Você vê ali que Suetônio ele está falando ali dos imperadores, e ele vai falar tanto das ações positivas desses imperadores, como das ações negativas desses imperadores. Na parte das ações positivas, envolvendo, certo? Os imperadores, e mais precisamente aqui Nero, certo? Ele vai colocar a questão das perseguições aos cristãos. Ele vai definir que essas perseguições eram uma coisa boa. Até porque Tácito, os romanos enxergavam os cristãos como uma perigosa superstição. Então, Suetônio coloca essa perseguição entre as coisas boas feitas por Nero. Em contrapartida, ele fala que o incêndio foi uma coisa ruim.
Então, por que Suetônio não relaciona o incêndio com as perseguições aos cristãos? Porque isso poderia causar, provavelmente, confusão no leitor. Porque, peraí, eu tô dizendo que o incêndio é coisa ruim, mas Nero usou o incêndio para fazer uma coisa boa. Aí eu vou terminar assumindo que o incêndio também é uma coisa boa. Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu não vou fazer essa relação, não. Provavelmente ele não fez essa relação, certo? Porque isso poderia causar confusão na mente dos seus leitores. Porque o objetivo da obra é justamente destacar as ações boas e ruins dos imperadores. Então, ele não faz essa relação com o incêndio muito por conta disso. Agora, note uma coisa. As maiores autoridades em Tácito, certo? Reconhecem a autenticidade dessa passagem. Certo? A maioria das autoridades em Tácito reconhece a autenticidade dessa passagem. Tá certo? Mas não, vem aí um especialista de YouTube e diz que é uma interpolação cristã. Né? Não faz sentido dizer que é uma interpolação cristã. Porque, primeiro, o próprio tom do testemunho de Tácito é um tom completamente negativo em relação aos cristãos. Ou seja, ele diz que o cristão é uma perigosa superstição, né? Ou seja, ele sempre usa aí tons pejorativos para se referir aos cristãos. É muito estranho que tenha sido um escriba que tenha feito isso. Um escriba cristão, percebe? Mas vamos continuar aqui. Agora, tem uma coisa que eu até esqueci de falar, porque eu disse o seguinte a vocês, notem. Os pais da igreja provavelmente não fizeram uso dessa citação aqui. Mas tem uma coisa que me deixa com o pé atrás ainda, tá? E eu queria aqui abrir para discussão, né? Para todo mundo aqui refletir. Ora, quando eu digo a vocês que, por exemplo, Tertuliano e Lactâncio, ele fala que os pagãos faziam confusão entre Cristos e Crestos, e onde é que eles tiraram essa informação? Muito provavelmente porque eles leram isso de algum pagão, né? Então, existe a possibilidade deles terem lido, por exemplo, Tácito, deles terem lido Suetônio, já que eles estão dizendo aqui que os pagãos faziam confusão em torno do nome Cristos e Crestos. De onde eles tiraram essa informação, então? Ora, da própria literatura pagã, né? Obviamente não vai ter como provar que, de fato, ele fez uso de Tácito aqui, de Suetônio, mas de algum lugar ele fez, né? Para chegar a esta conclusão. Então, isso aí, na minha opinião, está em aberto. Não, pode ser que a ideia de que os pais da igreja não fizeram uso dessa citação seja uma ideia um pouco equivocada. É preciso a gente estar em aberto para outras possibilidades aqui, tá? Uma outra coisa que os objetores fazem sobre essa citação de Tácito, para descredibilizar a citação, é que ela é, digamos que, anacrônica. Ora, essa citação é anacrônica. Por quê? Porque Tácito chama Pilatos de procurador. Na época ele era chamado de prefeito. Mas note que isso não é problema nenhum, porque tanto Joséfo como Filo fizeram uso do título de procurador, que era muito mais comum em seu tempo, para se referir a personagens do passado também. Isso quem atesta também, novamente, é o Robert Van Roost, na página 65 de sua obra. Tá certo? Jesus fora do Novo Testamento. Então, isso não é nenhum problema. Não só é Tácito que fez isso. Outros personagens, como Filo e Joséfo, fizeram a mesma coisa também. Outra coisa, o tom depreciativo e preconceituoso direcionado aos cristãos refuta a hipótese de interpolação cristã. Então, com base em todas essas refutações às objeções, eu acredito que, sim, o testemunho de Tácito é uma evidência razoável que fala sobre a existência de Jesus, de um Cristo, dos cristãos, que viveu ali sob o Pôncio Pilatos, na época de Pôncio Pilatos, né, de Tibério, que foi crucificado, e assim por diante, tá certo? Então, todas essas objeções que eu fiz, as objeções dos céticos, mostram que a citação ela é, de algum modo, válida, tá bom?